Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Por aqui, um pouquinho de gripe. Quem vai estar querendo? Quem vai estar querendo? Então, gente, como foi votado lá no Instagram, nós agora somos Bora Lovers, que é amante do podcast Bora Começar. Tinha Borders, Bora Lovers, entre outros, mas esses dois ficaram nos dois mais disputados, né? Borders e Bora Lovers. Então, o que acontece? Viramos Bora Lovers. Só que Borders é Bora Lovers junto também. Pode ser feito. Então, eu vou chamar vocês de vez em quando de Borders também, para quem votou no Borders ficar feliz, tá bom? Mas somos Bora Lovers. Ai, Rayane, não participei dessa votação, não vi que tinha isso. Então, gente, me siga lá no Instagram para vocês acompanharem sobre tudo. Lá tem enquete, lá tem falando sobre as histórias. Então, acompanhem por lá para vocês ficarem por dentro de tudo. Essa votação aconteceu tanto no feed, que eu coloquei uma fotinha lá, quanto na enquete que estava no Instagram. E aí, juntando as respostas da enquete do feed e da enquete do Instagram, dos stories, deu Bora Lovers, tá? Então, assim, quem não segue, siga para que vocês participem de próximas campanhas, próximas enquetes, enfim, para vocês acompanharem todas as novidades. Como eu disse, vai estar rolando mexidão com alguns desdobramentos, algumas questões sobre algumas histórias que nós temos aqui já postadas no podcast. Então, vai estar disponível apenas no Instagram. Então, é muito importante vocês irem lá seguir para que vocês acompanhem também alguma história que não tem uma parte 2 exatamente, mas tem algum outro detalhe que aconteceu, algo que a pessoa que enviou a história quis adicionar. Então, fiquem por dentro lá do Instagram. Lembrando também que já comecei a postar no Apoia-se. Então, se você puder estar apoiando o podcast, é R$9, tá? Por enquanto, para que possa estar aí melhorando e aprimorando as coisas para você, aprimorando áudios, aprimorando meu local de trabalho, acústica, entre outras coisas que é necessário para fazer um podcast rodar bonitinho, enfim. Tudo aqui para melhorar para vocês, tá bom? Então, eu vou estar tanto no Apoia-se quanto na Aurelo com histórias inéditas e exclusivas que só tem apenas nessas plataformas como forma de agradecimento para quem está me apoiando. Então, corre lá, vai ficar aqui na descrição da história o link para vocês entrarem e já começar a apoiar. E eu vou estar deixando também lá no Instagram e colocando nos destaques, tá bom? Hoje eu tô trazendo aqui a história do Ítalo. Então, bora começar? O Ítalo trouxe essa história bem redondinha pra mim. Eu até falei com ele que ele trouxe a descrição aqui muito bem certinha. Então, eu vou só adaptar mesmo algumas coisas e já vou trazer a história aqui pra vocês. Essa história já aconteceu há bastante tempo, tá, gente? Quando o Ítalo tinha 18 anos. Ele começou a trabalhar numa mecânica de carros e ele me disse que quando ele começou, ele não sabia absolutamente nada sobre a profissão. Então, ele ficava naquele papel ali de ajudante, né? Pegando uma ferramenta, auxiliando. Ai, pega o óleo do motor pra mim. Pega aquela ferramenta X ou Y. Enfim, ele foi aprendendo a profissão dessa forma, como um ajudante mesmo, prestando atenção naquilo que os mecânicos estavam fazendo ali. Com o tempo, ele foi ganhando ali a confiança do chefe dele, né, do dono ali daquela mecânica,
e foi subindo de cargo. Passado aí uns 2 anos, ele já era ali muito bom naquilo que ele fazia. Ele foi ganhando, então, a confiança do chefe, foi aprimorando seus conhecimentos, entrou numa faculdade da área, né, fazendo aí engenharia mecânica. E aí, gente, nessa cidade onde eles trabalhavam, tinha ali pessoas de todo tipo de classes, né? E chegou uma cliente que todo mundo conhecia ali na cidade porque ela era ali dona e proprietária de uma grande concessionária da cidade. E essa concessionária, gente, era uma concessionária que tinha assim, em diversas regiões, tem espalhada no Brasil todo. E ela gostou muito do serviço do pessoal ali daquela mecânica. Então ela começou a levar, né? Porque nessa concessionária não é apenas carros 0 quilômetro. Tem carros aí que precisam de manutenção, às vezes compra um carro usado, faz toda a repaginação daquele carro para vender ele de novo ali como segundo dono, enfim, como um carro que já foi utilizado anteriormente. Então, essa mecânica, ela começou a fazer trabalho, a prestar esse tipo de serviço para essa dona da concessionária. Então, eu vou colocar aqui a forma de dizer dela como rainha dos pneus. Então, aquele serviço, né, ali prestado pela mecânica que o Ítalo trabalhava, foi ganhando reconhecimento e acabou que a rainha dos pneus começou a fidelizar ali com eles e a sempre levar carros para eles arrumarem. Então, isso foi crescendo e, consequentemente, melhorando também a vida ali daquela mecânica e tudo mais. Ela começou a pedir também que eles arrumassem aí o carro particular dela e às vezes, né, o dono querendo prestar aquele serviço ali mais bem feito, já que ele tinha tantos clientes, né, vindo dela, porque ela também indicava quando alguém comprava um carro e tudo mais. Então, foi crescendo muito ali, né? Então, esse cara, o dono ali daquele estabelecimento, ele começou a ir até a casa dessa mulher para arrumar os carros que ela tinha na própria casa dela, com toda a comodidade, sem precisar dela sair de casa. Ela tinha, obviamente, mais de um carro, porque a gente tá falando aqui, gente, de pessoa rica, muito rica. E aí, já fazia um tempo que o Ítalo trabalhava ali com aquele patrão dele e tudo mais. E o patrão, além da confiança com os carros, né, o patrão foi ganhando ali uma confiança de amizade ali com o Ítalo, né? De contar coisas, de contar propostas, enfim. E aí, um determinado dia, esse chefe acabou soltando ali pro Ítalo que ele estava tendo um caso com a rainha dos pneus. Gente, o dono da mecânica casado e a rainha dos pneus casada. Ele chegou a mencionar para o Ítalo que os dois haviam viajado para uma cidade vizinha para eles poderem ficar, enfim. Ele havia dito para a mulher que ele estava indo a trabalho, arrumar carro de cliente em outra cidade, mas na verdade ele estava indo encontrar aí a cliente ricona que era a rainha dos pneus, né? E esses encontros do chefe com a rainha do pneu começou a ser muito recorrente. E aí esse cara, né, chegava, contava tudo pro Ítalo e falava ali que ele tinha ido para uma casa de campo com a rainha dos pneus, que ele tinha ido para um lugar X ou Y e dava desculpa para a mulher dele que ele estava indo fazer orçamento para cliente e coisas desse tipo. Inclusive, chegou a mostrar a foto dele com a rainha dos pneus na cama. Tipo, os dois meio assim, acabando de acordar, sem estar pelado nem nada do tipo, gente. Mas só pra meio que provar pro Ítalo que era aquilo mesmo, sabe? Nossa, eu tô saindo com a cliente ricona. Uma coisa meio madame, eu tô saindo com a madame, rainha dos pneus, sabe? Ai, gente, aquele naipe, né, que a gente já conhece. Até que em um determinado dia, o chefe do Ítalo chegou com uma super novidade para ele. Falou: olha, Ítalo, eu tenho uma novidade incrível para você. A rainha dos pneus, ela trouxe para mim uma proposta
onde ela tem uma concessionária em uma cidade que é aí uma cidade litorânea. Vou colocar aqui como Porto Seguro. Essa concessionária, ela tem em Porto Seguro e lá tem vários carros precisando de manutenção. E o mecânico que ela trabalhava lá, que era de confiança dela e tudo mais, ele precisou se mudar. Então, ela gostaria que eu fosse para lá para organizar alguns carros, para arrumar, né, alguns carros, fazer a avaliação e o orçamento. E tem outros clientes lá também que ela acabou indicando a gente. E eu não vou dar conta desse serviço sozinho. Então, eu gostaria muito que você fosse comigo. E assim, tudo pago por essa dona ricaça, por essa rainha dos pneus, né? Ela ia pagar tanto passagem de ida e volta para os dois e eles iam ficar numa casa de praia que ela tinha lá em Porto Seguro. Então, pensa que oportunidade. E aí, gente, era uma oportunidade ótima, porque o Ítalo ainda não conhecia o mar. Ele nunca tinha visto o mar, né? E ele até pensava, né, que pela idade dele, ele tinha esse sonho de conhecer o mar. Então, seria uma oportunidade incrível, sem gastar R$1. Mas ele fazia faculdade de engenharia e ele teria prova naquela semana. Então, o Ítalo, disposto a conhecer a praia, e falou, não, eu preciso ir, eu preciso conhecer a praia. É uma oportunidade de ouro, por mais que eu estou indo trabalhar, eu vou conseguir sair à noite, eu acordo um pouco mais cedo para dar um tibum ali na água. Então, eu não posso perder essa chance, essa oportunidade que a vida está me dando. Então, o Ítalo foi lá conversar com o coordenador do curso, conversar com os professores. E o coordenador deu um jeitinho, né? O Ítalo explicou a situação, que ele nunca tinha conhecido o mar e que era uma oportunidade de trabalho perfeita para ele, que já estava tudo pago, já estava tudo agendado. E o coordenador liberou. Então, assim, show, né? Ele conseguiu tudo que ele precisava, liberado da faculdade durante aí uns 4, 5 dias, né? Para poder aproveitar. E detalhe, o patrão ainda falou com ele que se eles fechassem lá e tudo mais, até poderia dar um dia a mais para que ele pudesse aproveitar ao máximo ali da praia. Então pensa, ele super feliz, né, gente? Ele estava tão empenhado nisso que nessa do coordenador conseguir mudar e aplicar a prova depois, ele teria que pagar uma taxa. Mas, perante a taxa ou a oportunidade de ir conhecer o mar, ele disse, não vou perder essa oportunidade, eu pago a taxa depois, não tem problema. E daí o Ítalo já estava empolgado e pensando se ele compraria a sunga X ou sunga Y, e pensando, né, em começar a arrumar as malas, e já começou ali a se preparar, a conversar com os familiares e dizer que estava indo. E assim, a galera, né, os amigos e familiares para quem ele contou, todo mundo super empolgado, falando com ele, nossa, que legal, seu trabalho realmente é muito legal e tudo mais. Só que aí, gente, a esposa do chefe começou a desconfiar do caso dele com a rainha dos pneus. E aí ela começou a monitorar o chefe do Ítalo, ela começou a olhar o celular dele, todo carro que chegava lá para arrumar, ela ficava de olho para ver se não era, né, a rainha dos pneus e o que seria, o que ia acontecer. Enfim, ela passou a monitorar porque a casa ali deles, né, era do lado. E mais ou menos no mesmo momento que a esposa do chefe do Ítalo começou a desconfiar, o marido da rainha dos pneus, que era o rei dos pneus, né, vamos colocar aí, começou a desconfiar da esposa dele. E aí teve um dia que ele foi até a porta da mecânica e fez um escândalo. E o Ítalo até brincou dizendo, porque se alguém fala que rico é tudo aí fino e não briga e tudo mais, mentiu, porque foi um verdadeiro barraco. E a esposa do chefe começou a desconfiar ainda mais, porque ela morava do lado, escutou a confusão, depois o marido veio dando uma desculpa falando que era outra coisa, que era um problema com o carro e tal. Mas ela ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Foi chegando o dia ali da viagem, né?
que o patrão teria que ir arrumar os carros nessa outra concessionária lá em Porto Seguro e tudo mais. E o Ítalo foi ficando empolgado, que tá chegando a hora e tudo mais. E aí tava tudo pago já, tava tudo certo. Alguns carros, né, que estavam na cidade do Ítalo seriam transportados para Porto Seguro também. Então, assim, tava tudo suave. Eles não teriam nenhum trabalho de carregar nada, carregar material ou alguma coisa, porque a rainha dos pneus disse que teria tudo disponibilizado para eles lá. Então, era só a malinha com a roupinha deles e ó, partiu. Quando, de repente, a mulher do chefe, desconfiada, ela acreditava ali que o marido realmente estava fazendo alguma coisa com aquela outra mulher e que era tudo fachada e que o Ítalo, inclusive, estava ajudando a esconder isso tudo. E aí ela toda desconfiada, falando que aquilo seria como se fosse uma lua de mel para eles e tudo mais. Ela deu o papo, falou com o chefe do Ítalo que no lugar do Ítalo quem iria era ela, que ela poderia ajudar o marido dela com o que precisasse lá na mecânica, mesmo que demorasse um pouco mais, ela que iria no lugar dele. E ela não pediu permissão nem nada do tipo, ela apenas avisou o marido, então ele teve que aceitar. E aí, gente, o Ítalo tomou um banho, mas não um banho de mar, um banho de água fria. A viagem do Ítalo foi por água abaixo por conta de toda essa confusão que o chefe teve. O título dessa história, gente, chegou para mim da seguinte forma: não conheci o mar porque meu patrão tinha um caso. Muito bom o título. No final das contas, o chefe do Ítalo teve que fazer tudo sozinho, com a esposa monitorando cada passo, cada movimento. O Ítalo ficou bem frustrado na época, né, e tudo mais, mas isso tudo passou e o Ítalo depois achou também que provavelmente o chefe iria, quem iria ficar mexendo com os carros seria o Ítalo e o chefe ficaria no bem bom lá com a rainha dos pneus. E ele teria todo o trabalho ali, né, e teria pouquíssimo tempo para realmente aproveitar o mar. Mesmo depois disso tudo, o Ítalo é muito agradecido ao patrão. O patrão deu grande força aí para o Ítalo começar o próprio negócio dele. E hoje o Ítalo tem a própria mecânica, né? Ele trabalha com isso, já é formado e tudo mais. O Ítalo hoje tem cerca aí de seus 30 anos. Ele, depois dessa história, né? Depois disso tudo, desse barraco e tudo mais que aconteceu, ele ficou mais 2 anos e passado um pouquinho ele abriu essa própria empresa. O Ítalo já conheceu o mar, andou de avião, inclusive teve uma ótima lua de mel. E hoje ele é casado, tem um bebezinho aí, ele sempre viaja quando pode para poder ver o mar. E eu imagino que toda vez que ele olha para aquele mar, ele fica, ai, não conheci quando eu podia. Que ódio. Ódio do patrão. Se o patrão não tivesse um caso, gente, se realmente ele tivesse ali investido apenas no bom trabalho, né, com a rainha dos pneus, e realmente fizesse esse trabalho por ela, o Ítalo teria conhecido, quem sabe, aí a praia naquela época, né, o mar naquela época, porque afinal ele só não foi porque a esposa estava desconfiada. E desconfiada com razão, né, porque ele realmente estava aí fazendo coisas que não deveriam, né? Pra não dizer fazendo merda. Mas também, talvez, se ele não tivesse tendo um caso com a rainha dos pneus, ele não teria todo esse desenvolvimento ali e ela talvez não ficaria fazendo ali o serviço só com ele. A gente não sabe, né? Se o trabalho realmente era muito bem feito, né? Como o Ítalo me falou. Mas, né, esse fato de levar pra longe, levar pra uma outra viagem e tudo mais, talvez ela só fez porque tinha um caso com o cara, né? Talvez ela não faria isso se não tivesse. Ela poderia ter procurado um mecânico lá em Porto Seguro. Por que não procurou, né? Alguém de confiança, alguém que já tinha uma credibilidade no mercado. Enfim, fica aí, né, o questionamento do que teria acontecido se o chefe não tivesse um caso com essa rainha dos pneus. Mas é isso. Já recebi várias histórias no meu e-mail
Então, assim, para quem me enviar a história, gente, vai entrar aí para a segunda temporada. E quem dirá na terceira, porque eu tô recebendo bastante coisa, mas continuem me mandando, porque eu preciso das histórias de vocês, tá? Principalmente porque eu quero soltar histórias temáticas. Então, nós estamos chegando aí no mês de outubro, eu preciso de histórias de terror, histórias de coisas místicas que aconteceram com vocês. Preciso de histórias sobre trabalho, sobre golpes. Se você já deu golpe em alguém, mesmo que sem querer, ou se alguém deu o golpe em você. Histórias com animaizinhos. Enfim, me mandem as histórias de vocês, tá? E aí, de forma mais urgente também, eu gostaria de histórias que remetessem sobre saúde mental por conta do Setembro Amarelo. Então, quem tiver história, envia para boracomeçarpodcast@gmail.com. Eu tô amando receber as histórias de vocês, conversar com vocês. E para quem não viu esse recadinho, eu vou estar deixando aqui o recado para vocês. Para a segunda temporada, eu vou fazer um teste de quem não quiser mandar um e-mail, porque às vezes, né, até abrir o e-mail, digitar tudo e tudo mais, tem muita gente que não gosta. E tem gente também que não gosta de fazer entrevista para ligar uma câmera para conversar comigo. Eu vou estar permitindo aí, para a segunda temporada, como uma forma de teste, que vocês me enviem a história por áudio lá no Telegram. Então, como que vai funcionar? Vocês vão ter, né, que baixar o Telegram, entrar no grupo do Telegram que tem destaque lá no Instagram a respeito de qual é o grupo. E se você pesquisar também, Bora Começar Podcast, você já acha no Telegram. E lá dentro do grupo tem o meu número, Rayane Carina. Você vai clicar e me enviar a história, tá? Tá lá, Rayane Carina, dono, para você saber que é a dona do grupo, tá? Então você vai clicar e me mandar por áudio. E aí os detalhes que eu precisar, eu vou conversando com você e a gente vai conversando, interagindo por áudio. Todo mundo que me enviar a história precisa saber que, depois que enviou a história, sua história foi escolhida, sua história vai sair, eu preciso do documento de identidade de vocês para a gente estar fazendo um contratinho, uma coisa simplesmente para garantir que eu estou garantindo o seu anonimato e o anonimato das pessoas que estão na história e garantindo também que eu posso utilizar essa história para utilizar no meu podcast, para editar, postar no Instagram, enfim, esse tipo de coisa. É algo bem tranquilinho, tá, gente? É só mesmo para garantir para ambos os lados aí, para eu estar fazendo a divulgação da história, tanto para você quanto para mim, para ficar tudo certo, ok? Beleza? A assinatura é digital, eu já consegui um programinha aqui onde eu consigo enviar o documento, chega para você por e-mail, então é super tranquilo. E é isso. Muito obrigada para vocês que me acompanharam até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Carina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!